Os tecidos inteligentes fazem com que as fardas dos militares sejam verdadeiros salva-vidas, pois monitorizam sinais vitais, regulam a temperatura corporal e até podem conter medicamentos. Estas tecnologias já existem em Portugal e são uma área estratégica das indústrias de defesa nacionais. A segurança dos militares é cada vez mais garantida por equipamentos que tornam estes homens verdadeiros super-soldados. Através de exoesqueletos, os soldados vestem fatos robóticos especiais que garantem uma maior capacidade de carga, mobilidade e autonomia. Sensores revestem o corpo e os membros dos soldados, tornando-os quase invencíveis. A preparação física é fundamental, mas pode não ser suficiente para resistirem às mais rigorosas condições atmosféricas. O frio e o calor extremos são inimigos reais que têm de combater. É aqui que entra novamente a tecnologia com produtos inovadores. Exemplo disso é o Permac, um fato que tem um sistema que aquece ou arrefece o corpo, de acordo com a situação. A regulação térmica é garantida por um circuito líquido, incorporado no interior do dolman e regulado por um sistema eletrónico. É ainda um protótipo, mas tem como objetivo reduzir o stress térmico. Os militares têm inúmeras atividades que permitem aumentar muito a taxa metabólica. Ao aumentar a taxa metabólica, vão precisar de um sistema num ambiente quente que lhes liberte todo o calor do organismo. Daí o sistema de arrefecimento ser extremamente útil. Em zonas mais frias e quando têm atividades mais paradas, entra em funcionamento o sistema de aquecimento. O CITEV, Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal, é um dos parceiros deste projeto, produzido em consórcio e financiado pelo CREN. Foi responsável pelo design e pela tecnologia aplicada aos tecidos, que dá maior resistência e durabilidade ao equipamento. A segurança do militar passa também pelo calçado, que deve ser confortável, mas, acima de tudo, resistente. A Lavoro tem apostado no mercado da defesa com botas produzidas com material antibalístico, o mesmo usado no interior dos coletes à prova de bala. E com testeiras ultra resistentes que dão uma proteção extra aos dedos dos pés. Em caso de ser um pé entalado, digamos assim, ou ficar debaixo de uma pedra, ou por um carro, ou qualquer coisa, esse militar teria a segurança que o seu pé estaria 3 vezes mais protegido que uma testeira normal. Tem um centro de ciência aplicado ao estudo da podologia e este equipamento, por exemplo, tira uma fotografia 3D aos pés para registar todas as medidas e para criar uma imagem com a forma ideal para cada pessoa. Queremos banalizar a personalização do calçado, de modo que o nosso objetivo seria que cada pessoa tivesse o seu sapato e não produzir um calçado em massa como hoje se usa. Claro que a nível de militares estamos a falar de umas dezenas de milhares e ainda não é possível, mas lá chegaremos. Esta empresa de Guimarães produz anualmente 500 mil de calçado profissional e apenas 10% da produção, cerca de 50 mil, é militar. O acesso empresarial e industrial na área de defesa é ainda limitado e a Plataforma de Indústrias da Defesa Nacional tem ajudado a promover o contacto entre as empresas e as organizações militares. Estamos a falar de exércitos e de forças armadas, que são entidades, portanto, fechadas, confidenciais e, portanto, a IDD, por via do Ministério da Defesa Nacional, consegue facilmente fazer a ponte entre o mundo empresarial e esses exércitos e essas forças armadas. Já a Sindocal está na área do calçado militar há cerca de 3 décadas. A experiência de anos neste segmento foi uma mais-valia para a Sky Pro Shoes, empresa especializada em calçado profissional aéreo, que se quer agora afirmar na área militar. Desenvolveram em conjunto umas botas para o exército dos Emirados Árabes Unidos. A bota de deserto, se for uma bota de sola em poliuretano, há um risco de ela se degradar em marcha numa estrada em asfalto que pode facilmente atingir 80 graus num dia de calor. Esta bota já foi desenvolvida com um rasto num material mais resistente que permite ter a mesma performance da bota, mas em condições mais adversas à temperatura. Estas empresas são um exemplo de estruturas inovadoras no segmento de ID em Portugal, com potencialidades na indústria da defesa, quer nacional como internacional.
O setor têxtil é um dos mais dinâmicos da economia portuguesa, oferecendo produtos tecnológicos e de qualidade. Como viu, é uma área inovadora e de forte crescimento em Portugal, onde as tecnologias permitem potencialidades que até há bem poucos anos eram verdadeiramente impensáveis. Depois da reportagem, e para que melhor compreenda este verdadeiro cluster da economia da defesa, conversamos agora com Brás Costa, que aqui nos recebe no CITEV, a quem desde já agradecemos a disponibilidade para esta entrevista. Muito obrigado por ter vindo. Eu é que lhe agradeço. Depois da peça que acabámos de ver, percebemos que a roupa inteligente aplicada ao universo militar, ou mesmo aos profissionais de segurança, fazem destes homens e mulheres não super-humanos, mas pessoas com competências e capacidades que até há bem pouco tempo também eram completamente inimagináveis. É de facto assim? É de facto assim. Inimaginável dos dois lados. Por um lado, não se imaginava que o setor têxtil, sempre conotado como um setor de baixa tecnologia, estivesse tão à frente na construção, no desenvolvimento e na construção de soluções tão avançadas. E, por outro lado, não se acreditava há bem pouco tempo que a vestimenta pudesse ser não apenas uma proteção, mas ser uma forma de dar mais performance aos profissionais. Ora, se nas áreas da roupa de trabalho isto já se manifesta, por maioria de razão na área da defesa isto tem uma importância capital. Pode marcar a diferença entre os ganhadores e os perdedores. Pode fazer a diferença entre a vida e a morte, no caso de um profissional? Faz com certeza a diferença entre a vida e a morte e podemos falar de uma peça específica que toda a gente compreende, que é o colete balístico, que basicamente permite que, uma vez atingido pelo impacto de uma bala, o profissional tenha como consequência a morte, ou nada, ou apenas... Porque isso faz com que a nanotecnologia esteja cada vez mais presente nas roupas dos militares e esta nanotecnologia permite, neste caso, uma maior comodidade através deste fato. É disto que estamos aqui a falar, concretamente. Neste caso, em particular, utilizaram-se materiais avançados que permitem que, por um lado, a parte mais têxtil da peça, tenha características de conforto, isto é, de respirabilidade, de isolamento térmico, etc., mas que, o que é particular neste caso, é que esteja adaptado não apenas para ambientes frios, como para ambientes quentes. Eu vou dar um exemplo. Quando o teatro de operações é o deserto, nós sabemos que estamos a falar de amplitudes térmicas muito elevadas. Durante o dia o calor é extremo e durante a noite o frio também é extremo. Daí a necessidade de criar uma vestimenta que permita que uma única vestimenta esteja adaptada aos dois cenários. Já verificámos que nos fatos e no calçado temos fortíssimas alterações com a tecnologia. Caso para dizer, na proteção do órgão vital que é a cabeça, neste caso o capacete, também tem cada vez mais funcionalidades dispostas pela tecnologia. Estamos a falar da introdução, numa primeira instância, de tecnologias de visão noturna, por exemplo, e de comunicação à voz, mas que estão a caminhar rapidamente para o conceito da realidade aumentada. Isto é, que através destes aparelhos integrados no vestuário, e para nós, quando falamos de vestuário, estamos da cabeça aos pés, portanto, incluindo o capacete e os sapatos, que a simples visão de algo faça trazer à visão do soldado informação adicional sobre o que ele está, informação que lhe permita tomar decisões ou permita articular decisões com as decisões que são tomadas pelos seus companheiros. Eu direi que, para além disto, há tudo o que diz respeito à informação sobre os próprios sinais vitais do soldado, que vão muito além da tradicional medição do ritmo cardíaco ou da temperatura, etc. Hoje em dia, com a evolução dos transdutores, dos sensores, muito miniaturizados e integráveis no próprio vestuário, podemos retirar daqui informações de outra natureza, da forma como o corpo do soldado está a reagir à situação de combate. A plataforma das indústrias de defesa nacionais, portanto a IDD, tem certamente um papel importante na promoção do CITEV, quer no mercado nacional, quer nos mercados externos. Há, de facto, uma estreita ligação com a plataforma no que diz respeito à promoção do emprego científico que é desenvolvido? O trabalho da IDD é fundamental, em primeiro lugar porque tem aberto um conjunto de portas junto dos seus pares, ou junto dos pares do Ministério da Defesa Nacional, e essa abertura, porque os clientes são homólogos deles, não nossos, tem permitido entrar pela porta grande.
Ainda recentemente, num país do Norte de África, entramos pela porta grande, levando a nossa tecnologia, levando os nossos produtos, o nosso know-how, e essa é a forma de conseguirmos impor no mercado internacional aquilo que a nossa indústria é capaz de fazer. Certamente em Portugal também continuará a ser, e o Falar Global cá estará para continuar a acompanhar esse trabalho. Brás Costa, um grande prazer. Foi um gosto. Tê-lo no Falar Global. Muito obrigado. Já